Bom dia. Esse curso é o nosso primeiro vídeo, né, sobre o curso, mini curso Introdução ao LaTeX. Meu nome, né, está aqui escrito, é Ade Carlos Costa Carvalho. Eu sou professor do Departamento de Matemática da Universidade Federal do Maranhão, né. E esse curso é para apresentar agora no período especial, certo? Então, esse primeiro vídeo aqui é apenas uma breve introdução teórica, certo? A partir do segundo vão ser práticos, certo? Totalmente no editor. Mas por enquanto vamos só fazer alguns comentários aqui da questão teórica, certo? Então, nosso objetivo vai ser, do curso Introdução Teórica, que é o de hoje, entender o que são classes, comandos, pacotes, produção de textos simples, partindo do zero, né, desde o começo, formatação de textos, fórmulas matemáticas das mais simples até as mais complexas, produção de documentos complexos como relatório, artigos, monografias, dissertações e teses. Certo? Então, aqueles são os objetivos do curso todo, certo? Para esse vídeo aqui, para essa primeira apresentação, nós temos o seguinte, nós dividimos assim, que é LaTeX, vantagens em usar o LaTeX, algumas desvantagens, o que precisamos para usar, e arquivos de entrada e saída, e o seguinte já são as aulas práticas, certo? Então nós vamos até aqui hoje. Então, primeira coisa, o que é o LaTeX, certo? Primeira coisa que eu vou chamar a atenção, que você já deve ter observado, eu estou pronunciando LaTeX e não LaTeX, certo? Porque se você olhar lá o site oficial deles, eles vão explicar a pronúncia e o motivo porque é TEC e não TEX, certo? Aí fica LaTeX. Se for só TEC, seria, certo? Então, se fosse em inglês, seria LaTeX. Mas no nosso caso aqui, LaTeX, ok? E, consequentemente, os outros programas MIKTeX, certo? E outros vão ter a mesma pronúncia TEC. Ok, mas voltando. Mas fique à vontade para pronunciar como você preferir. O LaTeX, né, é um sistema de preparação de textos de alta qualidade, especialmente quando estamos trabalhando com fórmulas matemáticas, certo? Essa definição você encontra em vários sites, inclusive no projeto LaTeX, certo? Ele é utilizado principalmente por estudantes e professores das ciências exatas, certo? Somos nós aqui, né? Enfim, mas a própria definição eu já coloquei aqui, especialmente quando trabalhamos com fórmulas matemáticas, porque eu acredito que esse seja o principal motivo que leva a gente a estudar, usar o LaTeX, certo? Eu falo mais sobre isso. Rapidamente aqui eu fiz uma distinção seguinte. Os editores de texto do tipo Microsoft Office e LibreOffice, que são os mais conhecidos, né? Acredito que todo mundo conhece o Office, né? Que tem o Word, o Excel. E tem o LibreOffice, que é mais comum no mundo Linux, certo? Mas também tem para Windows, certo? Lá também tem seu editor de texto, de planilhas e tal. Ok? Esses sistemas aqui, que são mais conhecidos, eles são chamados por essa sigla aqui. Essas siglas são essas que estão maiúsculas aqui, dessa frase, que seria uma tradução em português, né? O que você vê é o que você recebe. Ou, dito de outra forma, o que você vê é o que será impresso, certo? Mas é em inglês, como está aqui, e essas maiúsculas são que montaram essa sigla aqui, ok? Então, esse tipo de sistema, que nem o Word, por exemplo, que é mais conhecido, exatamente como você vê na tela, é a maneira que vai ser impresso, certo? Ok. Então, ou seja, o próprio arquivo texto, você já tem a aparência dele, certo? A aparência é tratada no próprio arquivo texto, certo? Por outro lado, o LaTeX ele é diferente no seguinte sentido. Eu vou falar apenas de dois arquivos, mas tem mais, certo? Você tem um arquivo fonte, que é um arquivo que é onde você vai digitar o texto, certo? E o outro arquivo, que é onde vai sair o resultado do seu texto final, certo? O arquivo texto você não vai ter, como se diz, formatação, e a formatação vai sair por meio de comandos, que eu coloco aqui. A aparência final do texto depende da classe e comandos utilizados no texto, certo? Então, tem dois arquivos. Na verdade, tem dois grupos de arquivos. Arquivos de entrada e arquivo de saída, ok? O arquivo de saída pode ser PDF, pode ser PS, pode ser DVI, tem vários. O nosso principal vai ser o famoso PDF, certo? E o arquivo fonte para a gente, o de entrada, vai ser o .tex. TEX. A gente vai ver tudo isso em detalhes na prática, ok? Algumas vantagens de usar o LaTeX, certo? Coloquei aqui. Provavelmente a principal delas
é a facilidade de usar fórmulas matemáticas, por mais extensas e complexas que sejam, ele vai permitir você usar isso de maneira relativamente simples. E eu botei também aqui que talvez seja esse o motivo principal de ser tão popular nas ciências exatas, ok? O LaTeX ser popular, ok? Outra coisa, a formatação de todo o texto pode ser alterada a qualquer momento com apenas alguns comandos. Por exemplo, para obter formatação para um artigo, relatório ou slides, basta alterar o que a gente chama de classe, certo? Tudo isso a gente vai ver na prática, ok? Você pode dizer assim, agora pode ser difícil, se você ainda não teve nenhum contato com o LaTeX, distinguir disso do que eu estou falando para o Word, por exemplo. Mas a gente não faz a mesma coisa no Word, vocês vão ver que não é da mesma forma, certo? Vamos à frente. O LaTeX enumera praticamente tudo de forma automática. Capítulos, seções, número de página, equações, listas, figuras, tudo. Enfim, o tipo de coisa que precisa de numeração, o LaTeX vai numerar de maneira muito... tudo automático, de maneira relativamente simples. Você não vai precisar fazer nada, a não ser digitar suas listas lá. Okay? Aí eu coloquei aqui, né? Isso permite que você apague ou troque a ordem de uma lista sem bagunçar a numeração. Ou seja, a numeração é feita automaticamente, refeita automaticamente, certo? O que eu estou dizendo é o seguinte: se você tem uma lista, sei lá, de 10 objetos, uma lista de 10, sei lá, 10 capítulos, e você quer alterar a ordem, você diz assim, eu acho que o capítulo 3 deveria vir antes do 4. Então você só faz recortar e colar antes, que a numeração vai ser adequada, readequada automaticamente. E mais, essa numeração que é adequada automaticamente, você pode usar essa numeração para uma coisa chamada referência cruzada, que é mais claro você na prática, certo? Mas basicamente você vai poder fazer referência ao número gerado pelaquela coisa, por exemplo, uma equação, número 5. E uma vez que você marcou ela lá, você pode chamar ela de qualquer lugar e mais. Se você alterou a ordem, acrescentou equações antes, a numeração dela vai mudar automaticamente, mas lá onde você chamou, você não precisa se preocupar, porque o LaTeX vai também mudar lá, entendeu? Eu chamei ela como equação número 5, por exemplo, então ficou pela equação número 5. Então, se por algum motivo no texto ela mudou para a equação número 13, por exemplo, e aí lá ele vai mudar automaticamente pela equação número 13, ok? Enfim, podemos utilizar o LaTeX para quebrar para qualquer tipo de texto, tendo ou não fórmulas, ok? Podia ser uma pergunta, só usa LaTeX quando tem fórmula matemática? Não, qualquer texto. Então, a priori, você poderia inclusive substituir o Word ou qualquer outro editor de texto que você tem, ok? O contrário nem sempre é verdadeiro, certo? Se você tentar usar o Office, o Word ou o LibreOffice para digitar texto com fórmulas matemáticas, isso pode ser bastante complicado. Quem já tentou, talvez passou por dificuldade. Às vezes nem consegue, ok? E quando consegue, o resultado pode não ter a qualidade que você esperava. Tudo bem? Enfim, vamos lá. Para dizer que eu não citei desvantagem, pessoal, essa lista aqui é com base nas minhas leituras e na minha própria experiência. Então pode ser que você diga, isso tudo nem é vantagem, nem é desvantagem, ok? É só do meu ponto de vista, certo? Uma das desvantagens principais que eu acho que o aluno passa quando no primeiro contato com o LaTeX é, como eu escrevi aqui, é a dificuldade inicial com uma forma diferente de que estamos acostumados a produzir um texto, certo? Como é que a gente está acostumado? Como no Word ou qualquer outro editor parecido. Você formata ali, já está vendo a formatação, imprime e está tudo ok, certo? Então, esse primeiro momento, o contato com coisas novas, geralmente requer um certo trabalho a mais, né, na curva de aprendizado. E no LaTeX tem uma coisa que pode dificultar um pouco, que é, eventualmente, você tem que lembrar alguns comandos, né? Porque no LaTeX você vai ver que existem muitos comandos, certo? Ao você ter que lembrar, se você não está praticando, isso pode se tornar um problema. No entanto, eu já coloquei aqui uma observação que os editores de texto LaTeX, eu vou falar deles, eles trazem praticamente, eles lembram todos os comandos. Então, quando você digita 3 letras do comando, ele já diz qual é o que você quer ou sugere todos que começam com aquela letra, ok? Então, vocês vão ver que uma ferramenta importante é o que a gente chama de editor LaTeX, que eu vou já falar, ok? Então, quais são os programas necessários para utilizar o LaTeX, certo? É justamente do que a gente vai falar. Então, basicamente, são 2 programas, certo? Uma coisa chamada distribuição LaTeX e outra que é o editor LaTeX, editor de texto LaTeX. Eu vou chamar só editor LaTeX, certo?
Tudo bem, vejam. O que seria distribuição LaTeX? Distribuição LaTeX a gente vai chamar mesmo só de LaTeX, certo? Em vez de ser distribuição LaTeX, a gente vai usar LaTeX. Assim como lá no Linux existe distribuição Linux, a gente chama só Linux. Okay? Enfim. Tem esses três nomes aqui que talvez sejam os mais conhecidos. MikTeX, que é o mais conhecido no Windows, TechLive, que é no Linux, e MacTeX, que é no macOS. Né? Eu já usei nesse, nunca usei no MacTeX. Okay? Atualmente eu uso o Linux. Esse cara aqui pode ser usado em outras plataformas também, mas eu vou distinguir assim para ficar mais fácil lembrar, certo? Se você estiver usando o Windows, você vai instalar o MikTeX. Se estiver usando o Linux, qualquer que seja versão de Linux, distribuição, hoje eu uso Linux, você instala esse, o MacTeX para o macOS. Okay? Então, eu não vou distinguir esses três aqui, eu vou chamar apenas LaTeX. Então, se você estiver usando Linux, entenda esse, Windows entenda esse e Mac entenda esse. Okay? Vou chamar de LaTeX, esse é seu LaTeX. Tudo bem? Veja, por que eu estou falando que não vou distinguir? Porque uma vez que você instala, você não se preocupa mais com ele. Ele está lá trabalhando por trás, você não vê nada mais sobre ele. Certo? Você instala a versão melhor que tiver, mais atual, e pronto, você não precisa mais falar sobre ele. Okay? O que você vai precisar falar muito é sobre o que a gente chama de editor LaTeX. Certo? São os editores LaTeX. Esse sim, esses é os que vocês vão ter contatos para digitar o LaTeX. O seu acesso vai ser por meio deles. Ok? Eu citei aqui só apenas alguns, mas existem, acredito, dezenas, sei lá, existem muitos editores mesmo. Vou citar esses três aqui principais, que são os que eu conheço muito, esses dois aqui. A pronúncia eu não sei direito, eu pronuncio Caio, que é o do inglês, mas às vezes é Kyle também, não sei. Ok? TechMaker, TechStudio, Technicenter. Esse aqui, o professor pediu para colocar, parece que muitos alunos gostam dele. Esses três aqui são multiplataformas. Significa o quê? Em qualquer uma dessas três que você tiver, Windows, Linux ou Mac, eles vão funcionar, certo? Só procurar no site e instalar. Então, existe esse outro aqui, Overleaf, que é um editor online, certo? É um site. Você procura esse site no Google, cadastra seu e-mail lá e já pode usar. Muito bom que você não precisa instalar nada no programa e é muito funcional. Eu fiz um teste, usei lá, muito funcional, gostei bastante. Online, certo? Tem que estar conectado à internet. Esses outros aqui, uma vez que você instala, não precisa mais de internet. Né? Você vai fazer tudo nele. Né? Para funcionar no computador, você tem que instalar isso e um editor, certo? Você vai ter que ter um leitor de PDF, mas acho que todo mundo que tem um computador tem um leitor de PDF. Basicamente é isso, ok? Eu sugiro fortemente usar esse ou esse aqui. Esse aqui é muito citado, muito recomendado. Não conheço muito bem, mas pelo teste que eu fiz, ele é muito parecido com esse. No primeiro momento, talvez seja melhor usar esse aqui, porque ele já vem todo em português, vem todo muito já no ponto. Esse aqui ele é um pouco mais avançado, talvez precise de algumas configurações e você, no primeiro momento, seja melhor esse. Ok? Mas enfim, a questão é, mesmo esse ou esse, todos eles são praticamente iguais. A rigor, você nem precisa de um editor de texto, como se diz, sofisticado, certo? Se você estiver bem experiente no LaTeX, você pode fazer tudo no bloco de notas, por exemplo, do Windows, ou no bloco de qualquer editorzinho de texto, por mais simples que seja em qualquer sistema operacional. Você pode compilar, que a gente vai chamar depois, a transformação de um texto para um PDF, um TeX para um PDF, via comando, no terminal. Não vou entrar em detalhes técnicos, mas não é tão difícil, certo? Mas escolha qualquer um desses editores e tudo que eu vou falar não depende do editor, certo? Posso chamar atenção para esse editor que é o que eu vou usar, características próprias dele, mas não, pode ser que tenha ou não nos que vocês estiverem usando, certo? Esse aqui eu sei que é muito bom, ele tem praticamente todas as funções desse aqui, ok? Mas use o que você quiser, inclusive o editor online. Se você não tiver conseguindo instalar esse aqui, quiser me ajuda, eu posso ajudar. Mas se não tiver, quiser usar esse aqui, pelo menos para treinar, ótimo, certo? Coloquei aqui também que o LaTeX ele funciona também em celulares. Eu baixei também para o meu celular um aplicativo, tem alguns lá, e funciona também. Só que esse requer muito mais experiência, porque diferente desses aqui, inclusive esse, que ele sugere todos os comandos quando você digita, você tem que lembrar o nome dos comandos, certo? Então é mais difícil. Tablets, Google Docs, Gmail e editores online. Esse aqui é um dos editores online que eu coloquei aqui, ok? Beleza, vamos encerrando aqui nosso slide. Quando você... O primeiro arquivo que você
cria é esse aqui, é o .tec. Por exemplo, vamos supor que é monografia.tec. Qualquer nome que você quiser, certo? .tec. Esse é o arquivo fonte, onde você vai digitar todo o seu texto, toda a sua monografia, todos os comandos necessários, certo? Quando você compila, ele gera um arquivo chamado, entre eles, PDF. Pode ser PDF ou pode outro de sua preferência. A gente vai adotar aqui o PDF, que é o padrão, certo? Então esses dois serão os principais. Mas ele gera também outros arquivos, que nem .log, .auxiliar, .backup, que são arquivos gerados automaticamente pela LaTeX para o próprio entendimento do programa. Às vezes aparece um erro, você lê aqui, enfim, não vou entrar em detalhes técnicos em relação a esses aqui. Nossos principais são esses dois. Esse aqui também é importante, é onde a gente digita nossas bibliografias, referências, depois a gente fala dele, mas certo? Nossos principais são esses dois. Como eu já coloquei aqui, falei, né? Então, a minha sugestão é, como ele gera várias, toda vez que você compila, ele gera vários arquivos, 5, 6, às vezes 10, depende do programa, eu sugiro que toda vez que você for criar um arquivo .tec, eu vou fazer minha monografia. Crie uma parte chamada monografia e bote o tec dentro, ele vai jogar tudo lá dentro, certo? Eu vou fazer uma lista de exercício. Crie uma nova pasta, lista de exercício.tec, coloque dentro da pastinha e ele vai gerar todos os arquivos dentro, senão vai virar um caos se você botar tudo junto, muitos arquivos, certo? Fica complicado. Ok? Como eu falei aqui, né, vamos tratar principalmente dos dois primeiros, certo? E o primeiro é onde digita o texto e o segundo é onde é a versão que vai ser impressa, ok? Aqui da próxima vez, então nós ficamos por aqui. Até a próxima, ok?